Doutor Álvaro, sempre com a gente aqui no Band News Station, tirando dúvidas dos nossos ouvintes. Doutor, a gente estava falando agora há pouco sobre essa onda de frio, né, em especial no sudeste do Brasil. É claro, com aquelas preocupações que todo mundo tem nessa época, principalmente com a comunidade, a população que vive na rua. Mas o senhor vai trazer para a gente hoje um tema que é um tema que a gente mais observa no verão, né, que é a dengue, quando a gente acompanha a infestação maior com a presença do mosquito Aedes aegypti. Mas, normalmente, doutor, é nessa época do ano, né, que, teoricamente, as coisas começam a se complicar, né, o início do processo, assim. A dengue no Brasil é um problema que, ano sim, ano também, se faz presente. Doutor Álvaro, bom dia para o senhor. Bom dia, Barão, bom dia para a Gabi, para os nossos ouvintes. Bem, a dengue é uma doença, como você bem colocou, Barão, que nunca desaparece do Brasil, né? E nesses últimos anos, a gente teve um problema enorme que a gente conhece bem, que foi a Covid-19. Então, as ações de controle do vetor, porque esse mosquito Aedes, ele é muito problemático, ele é urbanizado, ele transmite várias doenças, não é só a dengue, zika, chikungunya. E o que a gente está vendo nos dados brasileiros desse ano é que saindo daquele período de verão, e a gente no inverno ter caso de dengue, tem muito caso de dengue em algumas regiões do Brasil, né? Claro que o principal motivo disso é o controle ineficiente do vetor. Lembrar até que a gente tem uma vacina para dengue, mas com muitos problemas, ela não está disponível na rede pública, só na rede privada, né? Também alguns subtipos diferentes que passam a circular no Brasil, que podem estar sendo responsáveis por um aumento de mortalidade também. A gente viu muitos casos de óbito. Comparado aos últimos anos, Barão, nessa época agora, nos meses de outono, de inverno, não era para a gente ter tanto caso de dengue, né? Então isso faz a gente fazer uma reflexão dos investimentos que a gente está tendo no nosso país com relação a controle do vetor, as ações programáticas do Ministério da Saúde, a gente buscar, estudar, tem vacina, né, em fase 2, com relação até a produção nacional aqui no Butantan, torcer para que essas vacinas cheguem logo, para a gente poder colocar essa vacina no programa nacional. Dengue é uma doença que nos traz problema há décadas, né, uma doença que pode ser muito grave, né, e além do aumento de dengue, Barão e Gabi, a gente também teve aumento de zika e chikungunya, lembrar que é o mesmo agente, né? O Aedes. Se eu controlo mal o Aedes, eu também posso ter repercussão nessas duas outras doenças. E lembrar que chikungunya pode trazer complicação grave nas articulações, dores muito horríveis depois de meses que você tem a doença. E a zika, os quadros de má formação de síndrome de zika congênita, que o Brasil que descreveu esses casos na literatura. Então, realmente, é um cenário um pouco preocupante esse número de casos de dengue fora da época mais clássica do verão. Recentemente a gente fez uma reportagem aqui na Band News FM, nosso colega Bruno Capozzi, sobre a dificuldade das pesquisas de avançar nessas vacinas para dengue. Ele explicava exatamente quais eram os empecilhos ali nas últimas fases dos testes, o que dificultava, né, a gente ter mais opções, a gente ter várias vacinas para dengue, a gente ter a vacina já disseminada e disponível para as pessoas, mas os ouvintes estão mandando mensagem para cá, doutor Álvaro, destacando isso que o senhor falou por último, que é combater o vetor, quando você combate o vetor adequadamente, na verdade você está prevenindo várias doenças. Exatamente, Gabi. A questão da vacina para dengue é um grande problema, porque eu tenho vários subtipos de vírus, dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4... E para eu fazer uma vacina, eu tenho que cobrir todos esses sorotipos, né? A vacina que a gente tem disponível, por exemplo, na rede privada hoje, ela tem uma eficácia em torno de 65%, 66%, mas olha que problema. Eu não posso fazer a vacina sem colher sorologia antes. E eu tenho que ter tido contato uma vez para poder tomar a vacina. Porque os estudos mostraram que quem nunca teve dengue e toma essa vacina pode ter problema. Então não é a vacina ideal do ponto de vista de saúde pública, né? E a gente tem que passar por uma fase 3 longa, observar mesmo os voluntários desses estudos de vacina. Então por isso que é tão difícil ter uma vacina. Mas nós temos estudos que estão finalizando fora do Brasil, na Ásia, uma vacina bastante interessante que deve chegar forte, com ótimos resultados preliminares numa fase 3, e também vacinas estudadas pelo Butantan também, que devem encaminhar para uma fase mais avançada. Mas existe uma boa perspectiva que a gente possa ter uma vacina para dengue nos próximos anos. Seria bárbaro para poder controlar a doença, mas
Se eu não controlar o vetor e se eu tiver vacina para dengue, eu não consigo controlar ao mesmo tempo o chikungunya e zika. Então eu preciso, paralelamente, mesmo com vacina, intensificar o controle do vetor do Aedes aegypti, porque esse mosquito ele é danado mesmo, é muito chato, ele se adapta a todos os ambientes, faz ovoposição, ou pode ficar viável durante meses, então tem um monte de problema para controlar esse vetor no nosso país. Doutora, a vacina que a gente está acompanhado, né, que tanto teve sucesso, salvou a humanidade aí, essa vacina contra o coronavírus, contra a Covid, não serve para dengue? A tecnologia, né? Na verdade, Barão, o que acontece? O SARS-CoV-2, o vírus da Covid, ele tem lá aquela coroinha com espícula, ele é muito conservado do ponto de vista genético, né? Já o vírus da dengue, eu tenho vários subtipos, então para eu ter uma tecnologia de vacina para dengue é bem mais complicado, por exemplo, do que o vírus da Covid. O Covid a gente já tinha a receita pronta, o modelo pronto, a gente só fez usar as novas tecnologias, mas claro que a gente tem bons resultados vindo pela frente com vacinas de dengue. É questão da gente esperar um pouquinho para que essas vacinas cheguem para os países onde tem dengue, né? Essa é a grande questão. A dengue é uma doença concentrada em países tropicais, países subdesenvolvidos. Então esse é o problema. Tem uma vacina cara, que eu não consigo aplicar em um país de terceiro mundo, não adianta nada. Então uma vacina com poucas doses, disponível, é para a gente ter mais facilidade de implementação no nosso país, né? Doutor Álvaro, para a gente mudar um pouquinho de assunto, ainda dá tempo de falar de monkeypox, a varíola dos macacos. Os nossos ouvintes estão preocupados com isso também. O senhor já falou algumas vezes que o contexto que a gente tem em relação à varíola dos macacos é diferente do contexto que a gente tinha, por exemplo, no início da disseminação do coronavírus, quando ainda nem era, né, considerado uma pandemia. Mas a gente começa a ter registros de mortes, o segundo óbito registrado agora no Brasil. O que isso muda na nossa preocupação? A gente precisa acender algum alerta? Os casos, né, que chegam a óbito são casos muito específicos? O que o senhor pode nos contar sobre isso? Bom, Gabi, para a gente orientar a população a não trazer um pânico, a letalidade da infecção pelo vírus monkeypox aí é menos de 0,02, né? É muito baixa a letalidade, mas quando você tem um aumento maciço de casos, como a gente está vendo nas últimas semanas, é natural que você tenha também uma casuística de óbito, né? E os dois casos que a gente viu no Brasil, Gabi, Barão e ouvintes, foram casos de pessoas com imunidade muito baixa. O primeiro caso lá em Minas Gerais, de um paciente oncológico, né? Tradicionalmente, nesses pacientes, a expressão de qualquer doença pode ser mais grave, né? Então, a única questão que a gente tem que discutir realmente é talvez olhar com mais atenção para esses pacientes com imunidade mais baixa, falar sobre práticas de prevenção, né, evitar o contato muito próximo com pessoas doentes, né, mas esse curso, né, de óbito é mais em pessoas que tenham imunidade muito baixa mesmo. A doença, grande parte dos casos, é uma doença bastante benigna, chata, porque pode doer, tem que ficar isolado, até as lesões cicatrizarem, mas a grande parte dos casos evolui dessa forma sem complicação, né? Claro que seria muito legal a gente ter vacina logo disponível, e esses grupos com a imunidade mais baixa talvez sejam candidatos a tomar essa vacina, né? Já porque eles podem fazer uma forma mais grave, que nem a gente fez com a vacina de Covid, né? A gente primeiro vacinou o profissional de saúde, as pessoas idosas com comorbidade, exatamente vai ser o mesmo com a monkeypox, né? A gente vai vacinar primeiro o profissional de saúde para depois vacinar as pessoas mais vulneráveis que têm uma chance maior de ter a doença e, além disso, evoluir para a forma mais grave da mesma.